Tokyo Ghoul, mangá maravilhoso escrito por Suishida, um mangá tão bom que teve um anime mediano pra ruim rushado e com um final que ninguém entendeu. Mas então, enquanto eu tava lá de boa assistindo, eu via os ghouls lutando e tal, e a dúvida ficava: da onde caralhos vem esse negócio nas costas dos ghouls e como isso funciona? Foi aí então que eu resolvi ler o mangá, que no manga estão explicando coisa que no anime não é. Então eu resolvi explicar como funciona as kagunis, que são as armas que os ghouls usam para lutar e caçar. Essa explicação acontece no volume número 6, aonde o Juzo e o inspetor Shinohara estão numa cena de crime e o inspetor explica para ele o que é um kaguni e como funciona. Ele explica pro Juzo que as kagunis dos ghouls são nada mais do que as células RC dos ghouls, que são expelidas para fora do corpo. As células RC são células que só existem no mundo de Tokyo Ghoul, e tanto humanos quanto ghouls possuem elas. A diferença é só na quantidade de células. Mas enfim, essas células são muito maleáveis e fluem como o sangue, mas são muito resistentes. Shinohara afirma que elas têm a mesma resistência que um dente e que quando se juntar formam algo como se fosse um tipo de músculo líquido que foi trançado com fios de aço. Os ghouls armazenam essas células comendo carne humana e guardando numa bolsa chamada kakuou. Assim, quando o ghoul quer ou quando seus nervos são excitados, ele expele para fora essas células que saem rasgando sua pele. Os ghouls podem enrijecer e suavizar essas células como quiserem, assim eles podem ondular livremente elas, e assim que se forma o kaguni. E aquele olho vermelho com preto dos ghouls também são causados pelas células RC, e por isso que eles conseguem ativar e desativar ele também. Shinohara também explica para Juzo quais são os tipos de kaguni e como se dá para identificar. Elas existem no total 4 tipos e elas são distinguidas pelo local e a forma de uso. Elas são divididas em ukaku, koukaku, rinkaku e bikaku. Shinohara ainda complementa e fala que através disso também se pode saber a força do ghoul e se ele é mais rápido ou forte, além de características básicas. Começando pela ukaku, nesse tipo de ghoul as células RC se abrem como asas nos ombros do usuário, aonde é localizado o kokuou. Como a ukaku é uma kaguni leve, ela permite ataques rápidos e velozes que funcionam tanto a curta distância quanto a longa distância. Porém, como eles atiram células RC, eles se desgastam muito rápido e ficam exaustos facilmente. Por isso os ghouls desse tipo tendem a tentar terminar a luta o mais rápido possível. Um exemplo disso foi quando a Toka enfrenta o Mado. Ela demorou demais na luta e com o tempo ela já estava se esgotando e teve que fugir para não ser morta. Exemplos de ghouls desse tipo: nós temos a própria Toka, que apresenta a asa no único ombro. Também temos o Ayato, irmão da Toka, que diferente dela apresenta a asa nos 2 ombros, dando a ele muito mais carga e poder destrutivo. E por último nós temos o Rinji e o Mu, que também possuem a kaguni nos 2 ombros e que até agora foi um dos melhores usuários do tipo ukaku apresentado na obra. Ele era extremamente habilidoso e demonstrou um ótimo controle e uma capacidade de atirar muito mais cristais de célula RC do que a Toka e o Hayato. Em segundo nós temos o tipo Kokaku. Esse tipo é bem mais resistente que os outros tipos de kaguni, tendo uma característica mais robusta e metálica por causa da alta quantidade de células RC comprimidas. Ele fica localizado na escápula e é a kaguni com maior poder defensivo, mas graças ao peso da kaguni os ghouls desse tipo são os mais devagar e são focados na defesa. Exemplo de ghouls desse tipo são Naki Koukaku, capanga do Jason. Ele era meio forte e no mangá aguenta uma pequena luta contra o Kaneki antes de apanhar. Outro exemplo é o Shutsukiyama, ghoul conhecido como Gourmet. Ele é forte, porém é lento e está no mesmo nível que a Toka. Ele em um nível geral e bem forte, mas não se compara ao top dos ghouls da Ogiri. E por último, como exemplo, nós temos a mãe de Hinami, Fuegoshi, que era conhecido como o suspeito número 73 nos arquivos do CCG. Ela era muito fraca e não caçava, então não sabia usar sua kaguni direito. Ela foi derrotada pelo investigador Mado facilmente, por mais que muitos fãs acreditem que ela é do tipo ukaku. Por sua kaguni se parecer um pouco com asas, não, ela é do tipo Kokaku. Sua kaguni é muito resistente e versátil, porém por ela não ter experiência em batalha e ser muito gentil, ela é fraca.
O tipo Rinkaku é um dos mais conhecidos, já que é o tipo de Kagune do protagonista. Esse tipo de Kagune se parece muito com tentáculos escamosos e grotescos. Ele fica localizado nas costas do usuário próximo à cintura, é muito maleável e bom para combate, já que são afiados e em alguns casos podem mudar de forma. Em geral, os ghouls desse tipo têm um alto poder regenerativo devido à fácil ligação das células RC. Suas células RC são semelhantes a líquidos, por isso são facilmente manipuláveis. Porém, por suas células RC serem assim, eles são mais frágeis e podem ser quebrados. Porém, graças à fácil ligação das células RC, alguns Rinkaku podem unir seus múltiplos Kagunes semelhantes a tentáculos para fazer um Kagune maior e mais forte. Exemplos de ghouls desse tipo: nós temos a Rise, que é a mais conhecida. Temos as irmãs gêmeas Kurona e Nashir, que assim como o Kaneki só possuem um olho. E temos também Yakun Omori, ou Yamori, também conhecido como Jason. E não podemos esquecer do protagonista Kuen Kaneki, que tem a Kagune da Rise. E por último, o tipo Bikaku, tipo Ki, descrito por Shiorara como um mais equilibrado, pois é bom a médio alcance e tem velocidade e alcance razoável. Normalmente tem uma aparência de cauda e é liberado ao redor do cóccix. Exemplos do tipo Bikaku: nós temos Matazaka, um ghoul muito poderoso que estava preso da prisão da CCG. Em sua primeira aparição ele já espanca o Kaneki com facilidade. Ele é forte e muito habilidoso com sua Kagune. Também temos Nishio, ghoul que começou como um inimigo, porém com o decorrer da história se torna aliado de Kaneki. Ele é um usuário Bikaku muito habilidoso, mas não muito forte. Esses são os principais tipos de Kagune. Em sua maioria um ghoul só possui um deles, mas acontecem casos raros onde dois ghouls de tipos diferentes se unem e têm um filho. No geral, normalmente o filho herda um dos Kagunes, mas uma pequena porcentagem consegue herdar os dois juntos e acaba tendo uma Kagune de dois tipos. Ghouls desse tipo são uma raridade e um exemplo deles é a Hanami. Ela herdou um Kagune Rinkaku e uma Koukaku, que torna ela extremamente poderosa mesmo sem nunca ter treinado nem nada. Ela conseguiu vencer um investigador sênior fácil. Bom, e é isso. Esses são os tipos de Kagunes principais e naturais. Tem um tipo especial que vem através do canibalismo entre os ghouls, mas isso é tema para outro vídeo, que esse já ficou grande demais. Porém, uma última explicação, e que cada tipo de Kagune leva vantagem sobre a outra, é mais fácil de entender assim: o de baixo vence do de cima e assim vai. Porém, em uma batalha entre ghouls não é só a Kagune o que importa, as habilidades individuais dos ghouls também contam. E se vocês, assim como Juzo, estão se perguntando o porquê das Kagunes serem diferentes em cada ghoul, a resposta é bem simples: os ghouls são predadores e suas Kagunes são seus órgãos de predação, e assim como todo predador, eles têm que marcar e proteger seu território. Por isso essa diferença toda entre elas, para que eles possam lutar pelo domínio do seu território. Bom, e é basicamente isso. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e se inscreve no canal para fortalecer. Se esse vídeo não for um fracasso total, eu vou postar outros vídeos com mais curiosidades sobre animes em geral. Bom, e isso, até mais.